Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a falar de Oriente Médio, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos físicos do Oriente Médio e traçar aí uma relação desses aspectos físicos, né, com o passado, com a história desse lugar. Então vamos lá. Para começo de conversa, olhando uma imagem de satélite como essa do Oriente Médio, que pega aqui parte da África, da Ásia, a gente consegue perceber, né, que o Oriente Médio é um baita de um desertão. Dá para perceber aqui, né, nesses cinza, áreas mais montanhosas, mais elevadas. Aqui no amarelinho, né, uma área mais rebaixada, uma planície. E dá para perceber também, né, que o Oriente Médio, né, ele está no meio de um deserto que começa lá na África e vai até, né, o oeste da China, né? Ele vai se ligar com o deserto de Gobi aqui. Então, uma área árida, né? Que se segue aí por dois continentes quase que de maneira contínua, né? Bem, do ponto de vista de clima, né? No Oriente Médio vai predominar o que a gente chama de clima árido, né? E em alguns lugares, né, uma variação um pouquinho mais leve do clima árido, que é o semiárido. Mas ainda assim, né, é um clima seco pra caramba. Lembrem-se também, né, que o Oriente Médio, aí, principalmente a Península Arábica, é cortada aqui ó, pelo Trópico de Câncer, o que significa que está tudo ao norte do Equador, né? Um pedaço aí na região temperada, né? A maior parte do Oriente Médio está dentro da área temperada, um pedacinho aqui dentro da região tropical, mas está no hemisfério norte. Então significa também que as estações do ano ali no Oriente Médio, né, elas vão se dar de maneira opostas às nossas aqui no Brasil. Quando aqui é verão, lá é inverno, quando aqui é outono, lá é primavera, né, e vice-versa. Além disso, se o clima é árido e semiárido, o tipo de planta que aparece ali, né, são as plantas do deserto, né, cactáceas e xerófitas, né, aquelas plantas que têm, né, estratégias para sobreviver a um clima muito seco, por exemplo, perder as folhas, ter espinhos, né, são arbustos ali espinhudos, né. E a gente vai encontrar também nessa região muitos rios intermitentes, ou seja, né, aqueles rios que secam. E só vão ter água ocasionalmente, uma vez, sei lá, a cada 10, 20, 30 anos, quando chover naquele lugar. Né? O resto do tempo, eles ficam, né, secos. Aqui vocês estão vendo, né, um mapa com as civilizações do Oriente Médio. Né? Quando a gente pensa, né, em civilizações da antiguidade, elas têm, né, algum tipo de relação com o Oriente Médio, seja, né, invadindo e conquistando, né, o lugar aqui no Oriente Médio, ou, né, se desenvolvendo aqui, tentando conquistar, né, povos fora do Oriente Médio. Então, aqui ó, do ladinho, a civilização egípcia que vai nascer, né, nas margens do Rio Nilo. Né? Lembre-se que hoje esse territóriozinho aqui, que é a Península do Sinai, né, pertence ao Egito. Tá? Aqui do ladinho, né, os hebreus, né, a civilização israelense, né, que os hebreus eles eram semitas, eles eram escravos lá no Egito e depois fugiram, né, e foram se estabelecer aqui nessa região. Um pouquinho para cima, onde hoje é o Líbano, né, estão os fenícios, né, estavam, melhor dizendo, os fenícios. Aqui já na Europa, civilização grega, né? Mas lembrem-se que aqui, ó, Estreito de Bósforo e Dardanelos, né, nesse pedacinho, hoje é a Turquia, país do Oriente Médio, né? Então aqui é uma região, né, bem de fronteira, né, do Oriente Médio com a Europa.
Aqui entre os rios Tigre e Eufrates, né, a Babilônia, né, onde hoje é o Iraque. E aqui nesse cantinho mais montanhoso, né, os persas, né, onde hoje fica o Irã. Gente, se nós formos olhar aí o mapa de relevo, né, do continente asiático, dá para perceber no Oriente Médio o seguinte, ó, tem uma área mais alta desse lado, uma área mais baixa, né, o verde são planícies, e aqui em cima, ó, se estendendo da Turquia até o Afeganistão, para pegar a nossa divisão, o nosso recorte territorial do Oriente Médio, uma região toda, né, de planalto, de montanhas, né, aqui também tem bastante atividade tectônica, né, nesse pedacinho. Aqui, ó, em detalhe, né, sobre o Oriente Médio, dá para ver melhor, né, com a divisão dos países, né? Então aqui, ó, tudo planalto, né? E aqui, né, tem uma pequena elevação desse lado da Arábia Saudita, né, mas o resto é uma região de planície. Nesse lugar, né, a gente vai ter também nas margens desses rios perenes, né, como o lugar é muito seco, não tem água, é difícil de viver, historicamente, né, os lugares mais disputados, mais cobiçados eram os rios perenes, né? E por isso, né, vocês podem ter ouvido nas aulas de histórias a expressão crescente fértil, né? Crescente fértil é uma área que ia do Egito até a Mesopotâmia, né, passando ali pela Palestina, por onde tem o Rio Jordão, né, uma área onde a agricultura era possível, né, nesse clima mais seco, né, porque estava ali, né, na beira de rio, enfim, havia possibilidade, né, de irrigar terras. Aqui eu queria mostrar para vocês de novo, né, o Rio Jordão. O Rio Jordão ele é bem pequenininho, né? Ele faz parte, ele vai marcar ali a fronteira hoje de Israel com a Jordânia, por exemplo. Meus alunos de Sorocaba, ele é do tamanho aí do rio Sorocaba, né? Na marginal Dom Agui, tá? Então não espere o Mega Master Blaster Rio, tá? Ele deságua aqui no rio, no Mar Morto. Aqui desse ladinho, ó, dá para ver vários risquinhos, que como eu já falei numa aula anterior, né, são rios intermitentes, né, são um leito de rios secos, né, se um dia chover, né, a água vai correr por esses canais até, né, parar a chuva, parar a água e volta a ser o que era antes. Aqui do ladinho, ó, dá para ver o delta do rio Nilo já no continente africano, né? Lembra que o nosso limite aqui é o canal de Suez, que vai separar aqui a península do Sinai, que já é considerada, né, continente asiático, do resto do território egípcio. Aqui só para vocês verem uma imagem, né, do Rio Jordão, né? Olha como ele é estreitinho, né? É um rio de pequeno porte, né, mas muito importante porque é um lugar extremamente seco. Aqui outros rios importantes, né? Quando a gente fala nas aulas de história lá de Babilônia, né? Se refere aí à região da Mesopotâmia ou terra entre rios, né? É uma região principalmente aqui embaixo, né, que alaga entre esses dois rios, que também acaba fertilizando, né, o solo das margens, que é o solo de aluvião, né? Então, o rio de cima é o rio Tigre e o rio de baixo é o rio Eufrates, né? Os dois vão nascer na Turquia, vão cortar aí um pedacinho do território da Síria, né? Aqui no caso marca a fronteira, e a parte principal deles, principalmente para uso agrícola, né, fica no Iraque. Depois esses dois rios se juntam, né, e vão desaguar aqui no Chat El Arabi. Percebam, né, que o Kuwait, um país pequenininho ali do Oriente Médio, hoje rico em petróleo, ele não vai receber as águas desse rio, né? A foz do coisa, ela vai ficar entre, né, o território do Irã e entre o território do Iraque.
Aqui é uma imagem de satélite, né? O rio Tigre e Eufrates a gente consegue visualizar nessa imagem, ó. Aqui está o caminho dele. Aqui, ó, dá para ver o Rio Jordão também, ó. Um risquinho de nada aqui é o Rio Jordão. Aqui são imagens do Rio Tigre, né? Seja perto da nascente dele lá na Turquia, seja ao longo do curso, né? Como eu falei, ele vai cortar uma grande área de planície no Iraque, e rios de planície formam meandros, né? Que são essas curvas de rio. Aqui, né? Outra imagem do Rio Tigre próximo à nascente. E o rio Eufrates. Eu acho essa imagem muito bonita, com essas plantações de palmeiras, tamareiras, não sei que planta que é. Achei bem interessante, né? Aqui na Síria, mais perto da nascente, né? E aí, para terminar, tem mais uma coisa importante, né, que diz respeito aí à geologia do Oriente Médio. Se a gente voltar no tempo, 90 milhões de anos atrás, o Oriente Médio era isso que vocês estão vendo nessa imagem. Ou seja, é um território que estava embaixo do mar, né? Era fundo de mar, pelo menos a maioria do território ali do Oriente Médio. E ao longo do tempo, através do choque de placas tectônicas, foi uma região que foi subindo, soerguendo. Então, né, por ter sido fundo de mar, né, lembra que o petróleo ele se forma no fundo de mar através da decomposição aí de fitoplâncton. Daí vai subindo, esse petróleo, né, ele vai ficando mais perto da superfície, mais acessível, né? Por isso que fala que no Oriente Médio, né, em alguns países é mais fácil você cavar um buraco no seu quintal e achar petróleo do que achar água, né? E essas características, né, deram ao Oriente Médio o fato de ser aí, né, de possuir grandes reservas de petróleo, principalmente onde está aqui no Golfo Pérsico. Tá? Isso acaba sendo importante para a gente ter, né, desdobramentos políticos hoje em dia. E aí o que vocês têm que saber, né, pensando dessa relação, né, ou das características do espaço no Oriente Médio com os homens, né, que estão ali no Oriente Médio. Primeira coisa é o quesito posicional. O Oriente Médio ele está no meio do caminho entre a Europa, as grandes civilizações da Ásia, a África. Então, por isso, né, Oriente Próximo é um lugar, né, estratégico. Só que nesse lugar estratégico, como o clima é muito seco, é um baita de um desertão, né, tem poucos recursos naturais, tem pouca água. E, portanto, né, os lugares onde tem água são lugares muito cobiçados, muito disputados. E aí, né, a gente vai ter a seguinte dinâmica de população. A gente vai ter lugares que tinha água, né, disputados, e uma vez que as pessoas ficavam, conseguiam esses lugares, esses povos tendiam a se isolar. Esse isolamento produz variedade étnica e cultural. Povos isolados tendem, né, a adquirir ali seus hábitos, seus costumes, a sua maneira de resolver as coisas. Ao mesmo tempo, a gente vai ter povos que não conseguiam ficar nesses lugares bons. Eles tinham que circular. Eram os povos nômades. E ocasionalmente, esses povos nômades, ou eles invadiam lugares ali para conseguir recursos, ou eles desenvolviam as habilidades de comércio, de pegar uma mercadoria de um lugar e levar para o outro. Isso também deu a esses povos, né, contato com culturas diferentes, com sociedades diferentes e, portanto, né, também aumenta a variedade étnico-cultural. Então, a gente tem dois fenômenos que parecem contraditórios, mas que vão contribuir para a gente poder olhar para o Oriente Médio hoje e falar: nossa, esse lugar tem muita gente diferente, não é todo mundo igual. Depois você fala: todo mundo é islâmico no Oriente Médio, né? Não é bem assim. Tá? O islamismo é a religião majoritária, mas a gente vai ter dentro do Oriente Médio cada povo ali enxergando, interpretando, né, a religião, as leis, as regras islâmicas de uma determinada forma, de uma determinada maneira, de acordo, né, com a sua própria história cultural.
Além disso, né, a posição estratégica, o fato de estar próximo, né, faz com que rotas de comércio mais avançadas, né, passem pelo território do Oriente Médio do ponto de vista histórico. Então, historicamente, também é um lugar cobiçado por potências, por civilizações de fora do Oriente Médio. E aí, se a gente olhar, né, a história do Oriente Médio, a gente vai ver uma história de guerras, uma história de conflitos, pelo controle de recursos, pelas rotas de comércio, e muitas vezes nessas guerras usavam e usam, né, a religião como uma espécie de desculpa, de motivo, para meio que justificar, né, o fato de um povo querer destruir o outro, querer matar o outro, querer, enfim, né, justificar a razão de um, né, em querer acabar com o outro. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.